Olá, bem-vindos a mais um Infra FM Talks. E hoje eu vou ter a alegria aqui de conversar com um profissional que eu conheço há muitos anos. A gente está falando do José João Fiasco. Eu conheci o Fiasco, né, carinhosamente o mercado conhece como Fiasco, há mais de 20 anos, logo quando começou a Infra, eu entrevistei na época, inclusive participou de vários eventos nossos, né, contribuindo aí com toda a experiência que ele tem no mercado. E hoje eu o convidei para a gente falar um pouquinho, né, sobre planejamento. Atualmente, o José João Fiasco, para quem não conhece, ele é diretor da SPM, que é Soluções em Property Management, e partner também na Esferos, né, que também trabalha nessa atividade. E até para que a gente possa conhecer um pouquinho de como que está a atividade do Fiasco nos dias de hoje, eu queria que ele se apresentasse e falasse um pouquinho aí de como é que ele está atuando, né, em duas frentes ao mesmo tempo. Ok. Bom, como a Leia falou, meu nome é José João Fiasco, todo mundo me conhece por Fiasco, só a minha mãe me chamava de José João, então... Mas eu sou engenheiro mecânico, formado na FEI, trabalhei durante 20 anos na indústria, e a partir de 1995 entrei no mundo do facilities e properties, né? Fui building manager na Cushman e depois na Johnson Controls, quando tanto a Cushman quanto a Johnson Controls tinham joint venture com a Senco, né? E fiquei lá até o ano 2000, e a partir de 2000 até 2013 trabalhei na Tishman Speyer como diretor de Property Management. A partir de 2013, eu saí da Tishman e abri a SPM, e de 2013 a 2017, prestei serviço de consultoria e sindicância profissional pela SPM. Em 2017, eu me associei a um amigo, ex-diretor da Tishman também, e abrimos a Esferos, né? Trabalhando mais ou menos na mesma área, né? Só que o meu sócio, agora ex-sócio, ele agregou outras atividades na área de real estate, né? Por isso que eu fiquei com as duas empresas. Então, Muito bem, até o Fiasco falando, assim, para quem lembra, né, e conhece aquele complexo bonito, né, o Centro Empresarial Nações Unidas, que fica ali na Marginal, foi exatamente ali quando eu conheci, né, um pouco do trabalho do Fiasco nessa área de gerenciamento de property, que realmente é muito interessante. E aí, falando agora nessa área de gerenciamento, em momentos de pandemia que nós estamos vivendo, né, Fiasco, eu tenho conversado com alguns gestores e muitos ficaram... na verdade, assim, como é que eu vou fazer o meu planejamento agora, né? Todo mundo tinha feito no final de 2009 todo um planejamento para 2020. Esse planejamento ele caiu, né, por água abaixo. E nesse momento, ainda em função até da instabilidade do Covid, assim, como é que se faz um planejamento, um orçamento, um budget para o próximo ano, considerando que tudo que aconteceu, né, a coisa acabou ficando bem inacabada, né? Projetos tiveram que esperar, outros projetos tiveram que ser feitos e tal, mas tudo isso trouxe uma certa confusão, né? Como é que eu faço um planejamento que eu não consigo nem pensar no dia de amanhã, né? Então, é verdade. Você tem uma longa experiência, eu queria que você desse algumas dicas aí para a nossa audiência, para que eles tivessem um caminho, pelo menos, né, no final do turno. Mas o que aconteceu foi exatamente isso, né? A Covid veio, começou aí no início de 2020, mas formalmente, né, a partir de março, né, de 2020, quando, principalmente aqui em São Paulo, o governo estadual decretou a quarentena, né? Sim. Então, a partir daí, os administradores prediais, juntamente com os síndicos e proprietários, né, de edifícios, tiveram que atuar paralelamente em duas frentes, né? A primeira frente é adaptar os edifícios à realidade da pandemia, né? Ajustando procedimentos de limpeza, colocando
álcool gel, estabelecendo protocolos para utilização de elevadores e ar-condicionado, limpeza de ar-condicionado, e, paralelamente a isso, revisando os orçamentos aprovados. Porque uma coisa, todos os orçamentos são aprovados no início do ano para a realidade de operação normal de cada edifício. Com a pandemia e a quarentena, as empresas deixaram de comparecer aos edifícios, então a realidade de operação se tornou outra. Sim. E aí as administradoras, os síndicos e os proprietários precisaram revisar os seus orçamentos anuais e readequar as despesas, né? Principalmente porque muitas empresas tiveram uma redução de faturamento, de receita muito grande, né? E aí o custo do condomínio passou a impactar bastante nos budgets dos próprios ocupantes, né? Perfeito. Então, a partir daí, o médio prazo e o longo prazo praticamente ficou em segundo plano, né? As administradoras, os síndicos, etc., passaram a viver o mês a mês, né? Sim. Controlando as despesas do mês a mês e repassando essas despesas para os locatários, independentemente daquilo que estava aprovado nos orçamentos, né? Sim. E isso representou um esforço muito grande, né, de todos, principalmente dos prestadores de serviço que tiveram que se adaptar aos novos padrões e também reduzir os seus custos temporariamente, né? Perfeito. Então, e alguns proprietários aproveitaram para fazer algumas melhorias, né? Os edifícios estavam mais vazios, ou alguns completamente vazios. Foi uma oportunidade muito boa para fazer melhorias nos prédios, fazer investimentos que já estavam programados a médio e longo prazo, e quem tinha caixa resolveu adiantar essas melhorias. Então, muitos prédios tiveram melhorias graças à situação de desocupação, né? Aliás, né, fazer essas obras e essas melhorias com os edifícios desocupados, né, muito mais tempo, o trabalho fica muito mais otimizado e você consegue, inclusive, ter melhor custo aí dessa obra, né? É verdade, porque você consegue trabalhar durante a semana, nos horários comerciais, né? Pode fazer barulho, você pode desligar o sistema de incêndio, desligar o ar-condicionado, etc. Então, foi muito bom nesse sentido. Certo. E você, enquanto um gestor, né, trabalha aí com sindicâncias, certamente agora no final do ano fez o seu planejamento aí dos edifícios junto com os gestores prediais, né, daqui por diante. Vocês utilizaram alguma estratégia diferente? Como é que vocês pensaram nesses? O que nós fizemos foi projetar os orçamentos considerando os prédios cheios, né, os prédios ocupados, né, e aplicar a mesma estratégia, quer dizer, controlar mês a mês as despesas e repassar as economias mês a mês para os locatários, né? Então, e uma coisa interessante, Léa, que aconteceu é que, pela primeira vez, as áreas de facilities dos locatários adquiriram uma importância que nunca tiveram antes. Sim. Porque quando tudo está rodando bem, a área de facilities é um pouco invisível, né? É o que eu costumo falar há muitos e muitos anos. A gente só é lembrado por aquilo que a gente não fez, né? Tudo aquilo que a gente faz, etc.,
passa despercebido, é transparente, né? Mas aí, com a necessidade da adaptação dos espaços de trabalho, uma mudança total no conceito de workplace, etc., as áreas de facilities adquiriram uma importância muito grande, né? E muitos condomínios, muitos proprietários e administradoras trabalharam em conjunto com os locatários. Então, reuniões semanais com os facilities e reuniões conjuntas, né? Coisa que normalmente não acontece, né? Normalmente a administradora se reúne individualmente com os locatários, trata de assuntos específicos de cada locatário. Dessa vez, os assuntos eram comuns a todos, né? Sim. O desespero era comum a todos. Então, foi muito bom trabalhar em conjunto com os locatários, porque muitas soluções acabaram surgindo dessas reuniões, e tudo que era feito era de prévio conhecimento de todos. Então, ninguém foi pego de surpresa, né? Tudo foi combinado antecipadamente. Então, eu acho que a área de facilities e properties, né, teve uma relevância muito grande para a gente passar por essa fase, né? Falando ainda em property, né, a gente sempre teve aí ao longo dos anos, né, a preocupação muito grande de mostrar a importância da gente cuidar do patrimônio, da propriedade, para que ela não perdesse valor ao longo dos anos, né? Sim. E eu queria ouvir de você, que já vem vindo aí nessa área faz tantos anos, se isso tem também, né, além da área de facilities, mas a própria valorização da propriedade, né, fazendo retrofit, trazendo ela mais para dias atuais, se isso tem ocorrido com maior frequência, se os investidores e proprietários estão investindo mais nas edificações, até com esse olhar diferente de mercado imobiliário, né? Não somente como um prédio de trabalho. Não, eu tenho certeza que sim. Eu vivenciei isso, né, durante a pandemia, e mesmo antes, Leia, porque a preocupação hoje do proprietário é fidelizar os seus clientes, né? É segurar os seus ocupantes, né? E a concorrência é muito grande, cada vez mais os prédios têm uma tecnologia embarcada sofisticada, etc. Então, quem não se preparar para isso, né, corre o risco de ficar para trás, né, de perder ocupantes, né? Então, eu tenho visto muitas, e hoje a tecnologia ela está mais sofisticada, mas ela está mais barata também. Sim. Por exemplo, o que você gastava com controle de acesso 5 anos atrás ou 10 anos atrás, hoje produtos mais sofisticados custam menos, né? Então, isso dá a possibilidade do proprietário de atualizar a sua infraestrutura, né? E eu tenho visto bastante isso. Tem proprietários aí que investiram bastante durante o ano de 2020 e adaptaram os seus edifícios não só para a pandemia, mas para o resto da vida útil do condomínio, né? Perfeito. A gente ouviu e todo mundo acompanhando a mídia, inclusive você também com certeza vivenciou isso, né? Lógico que a pandemia trouxe aí a questão, a tecnologia permitiu que a gente trabalhe em qualquer lugar, né? Então vamos ir nos escritórios, vamos trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar que a gente queira trabalhar. E que aí, lógico, tem uma especulação de mercado, a gente sabe de empresas que falaram, não vou mais voltar para o escritório. Tem empresas que falaram, não vou voltar, mas agora já viram que esse negócio de só trabalhar remoto também traz algumas coisas que não são positivas para o negócio, enfim, né, que estão repensando esse espaço. Eu queria saber qual que é a sua visão sobre essa questão também. O que eu acho é o seguinte, a gente estava com o pêndulo
totalmente de um lado, né? Aberto totalmente de um lado, que era home office é ruim, né? Uhum. Com a pandemia, o pêndulo foi 100% para o outro lado, né? Home office é a solução de todos os problemas, né? Eu acho que a gente vai chegar com o pêndulo no meio. Sim. Eu acho que a gente vai ter uma certa quantidade de home office bem maior do que a gente tinha até o ano passado, mas muito menos do que a gente está tendo hoje, né? Porque a necessidade de contato humano, por ser humano, é muito forte, né? E então você tem necessidade de um relacionamento pessoal próximo, fisicamente próximo das pessoas. E isso eu acho que é muito bom para as empresas, né? Por outro lado, nem todo mundo tem a infraestrutura adequada na sua casa, né? Então, muita gente tem trabalhado de home office em casa, mas em condições não ideais, né? Então, essas pessoas, elas vão querer voltar para o escritório porque elas vão conseguir uma produtividade maior no escritório, né? E vão ter um desconforto menor em casa para o resto da família, etc., né? Então, eu acho que a gente vai parar no meio. E o que eu tenho visto das adaptações de layout que as empresas estão fazendo, levando para isso, né? O distanciamento entre as pessoas sendo maior, né? Onde normalmente tinha uma bancada para 4 pessoas, essa mesma bancada vai ser ocupada por 2 pessoas, então vai ter um espaçamento maior e vai sobrar um pouco de espaço, né? Então, talvez a gente tenha uma redução uma absorção líquida negativa, para falar no jargão do mercado imobiliário. Mas eu acho que não vai ser nada tão impactante assim, né? Eu acho que as empresas vão ampliar os seus espaços de convivência, copa e áreas mais de lazer, mais confortáveis, etc., menos estações de trabalho, mas fez uma redução pequena de espaço. Muito bem. E, Fiasco, se você tivesse hoje que não dar um conselho, né? Não vamos falar de futuro, porque não dá para falar muito de futuro, né? Que a pandemia mostrou para a gente que a gente realmente não sabe como será o dia depois de amanhã. E fazer planejamento pensando assim é realmente um pouco mais complicado. Mas, querendo ou não, a gente está atualizado com o que está acontecendo no mundo, né? Está no dia a dia acompanhando, e a gente, lógico, tem algumas premissas até para que a gente possa orientar o nosso trabalho. E aí, trabalhando na atividade de sindicância, se você tivesse que dar algumas dicas, né, para colegas que trabalham na mesma área que você, que dicas que você daria? Olha, eu acho que a dica principal é ouvir o locatário, né? Quais são as expectativas do locatário? Porque ele é que ocupa o prédio, ele é que sabe quais são as necessidades dele. Então, eu acho que a primeira é essa. Eu acho que é repassar essas necessidades do locatário para o proprietário, né? Servir de elo de ligação, né? Ajudar a administradora a operar o prédio do ponto de vista de não perder a qualidade, mas trabalhar no custo adequado, né, para poder repassar eventuais economias para os locatários, né, que estão precisando dessas economias no momento. Né, e, de vez em quando, dar uma olhadinha no médio prazo e no longo prazo, mas eu acho que ainda 2021 vai ser um foco no curto prazo, porque a grande população dos colaboradores das empresas não está no grupo prioritário da vacina. Sim, né? Temos que aguardar ainda. Então, quer dizer, quem tem 30, 40, 50 anos,
provavelmente vai ser vacinado no último trimestre de 2021. Né? Então, essas pessoas ainda vão estar impactadas pela situação da pandemia. Então, a ocupação mesmo, o retorno da ocupação plena dos edifícios, eu acho que vai se dar só em 2022. Então, eu acho que o segredo é focar no curto prazo, manter a qualidade da operação e reduzir custo. Basicamente, eu acho que é isso. Foi bom você falar isso. A gente até fez uma pesquisa no começo do ano, com mais de 400 empresas aí profissionais, e a média de idade dos profissionais que estão na área de fascício, ou gerenciamento predial, para os rapazes é 49 anos e para as meninas 39 anos, né? Então, quer dizer, a gente está... E mesmo o pessoal que trabalha, a força de trabalho do mercado brasileiro também está nessa faixa, né? Mesmo a sua grande concentração. Então, é a parte que economicamente é mais afetada, mas vai ser a que terá que esperar um pouco mais ainda para começar ao trabalho, né? Vamos voltar ao trabalho sem a máscara, pelo menos. Pelo menos assim espero. Muito bem, Fiasco. E assim, e até para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, como é que foi para você esses dias todos? Quais foram os aprendizados? Quais são as suas perspectivas? Como é que você quanto pessoa física mesmo, né? Então, eu, pela minha condição de idade, eu sou grupo de risco, né? Sim. Então, a partir de março, eu decretei a minha quarentena, né? Sorte, né? Eu consigo trabalhar de casa, né? Sim. Eu digo que nesses meses de pandemia eu aprendi muito mais sobre informática do que na minha vida inteira anterior, né? Porque esses recursos de Webex, de Teams, de Zoom, etc., né, foram fundamentais para a minha continuidade no trabalho. Né? Perfeito. Então, tenho trabalhado de casa. Por coincidência, a minha esposa também consegue trabalhar de casa, né, usando essas mesmas ferramentas. Então, nós dois temos trabalhado, fizemos algumas adaptaçõezinhas em casa para os dois poderem trabalhar sem um interferir com o outro, né? Perfeito. Mas estamos. É óbvio que é muito ruim você não poder sair de casa, né? Ou sair de casa só para as coisas essenciais. Sim. Mas não tem outro jeito. Temos que... É o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje. Muito bem, José João Fiasco. Foi muito bom bater esse papo com você, mas para saber, lógico, de você, como é que você também tem atuado, já que você faz parte aí do grupo, né, de atuação do nosso segmento, é um profissional de muita experiência e com certeza sempre traz alguma menção e observações que são importantes aqui para a nossa audiência. Então, eu queria te agradecer e espero que o nosso próximo encontro, se for possível, seja logo no próximo evento que a gente vai fazer em julho, né? E que pessoalmente, né, todo o nosso mercado possa se reencontrar, porque eu acho que está todo mundo querendo se dar um abraço. É verdade. Eu te agradeço muito essa oportunidade, né? Eu sempre à disposição de você e da Infra. Tá bom. Muito obrigada, Fiasco. Fica com Deus. Um abração. Tchau, tchau.